Bom dia, pessoal. Eu fiz o teste aqui. Eu vou gravar a aula hoje. Então, a aula que nós tentamos fazer ontem no Meet na escola. Infelizmente, a internet não funciona lá da forma adequada. Funciona, mas não da forma adequada. Nós caímos três vezes ontem. Então, a gente fica chateado que nós estávamos fazendo aula online aqui no Meet, né? Quando a gente estava aqui na minha casa, eu consegui ter internet de qualidade. Lá o negócio fica caindo, então fica chato. Gosto muito de interagir com vocês, mas infelizmente não está tendo jeito. Então, eu vou gravar a aula aqui da semana 6 para vocês não ficarem prejudicados, né? Porque vocês, pela lei, vocês têm direito à aula online. Então, para mim, através do Meet, a forma melhor que a gente interage. Como não está tendo possibilidade através da escola, fornecer um trabalho de qualidade, eu vou gravar aqui. Não é a mesma coisa. Vocês não podem estar fazendo perguntas, a gente não pode estar interagindo, mas para ajudar um pouco aí, para vocês não ficarem totalmente sem interação com o conteúdo. Então, vou abrir aqui, vou compartilhar a tela aqui. Semana 6. Então, o tema da semana 6 do PET 3, né? É a pontuação. Vou tentar ser mais rápido aqui hoje na gravação, para não ficar um vídeo muito longo, vocês não cansarem de assistir. Então, vocês vão ler aí depois, com calma no PET de vocês. Mas o tema é pontuação. A pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, possibilitando a compreensão mais clara e precisa da lógica de construção do texto. São sinais de pontuação: vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, aspas, parênteses, colchetes, travessão. Aqui a gente tentou fazer ontem, aí acaba caindo, só para lembrar aqui, ó, sinais de pontuação, né? Então aqui é a vírgula, nós temos esse sinalzinho aqui, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, as aspas, parênteses, colchete, travessão. Só para recordar aí, né? E dá uma pontuação muito importante. Se nós fôssemos, por exemplo, o texto que o PET traz é uma notícia, né? Se a gente fosse essa notícia, tem todo o sinal de pontuação, ponto, que as vírgulas, as aspas, né? Para a gente conseguir entender. Se nós virmos aqui, por exemplo, ó, se a gente fosse ler esse texto sem pontuação nenhuma, como ele ficaria? Ficaria assim. A Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, promove nesse sábado 22 um congresso para debater família e escolas. O objetivo é trocar experiência e aproximar gestores escolares, professores, pais e mães de estudantes de todo o país. O sociólogo Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento. Será online, gratuito, as inscrições estão abertas, pode ser feito no site Congresso FENEP. Você vê que a gente nem respira se a gente for ler um texto sem pontuação. A vírgula é as pausas, a entonação, é um retrato, então tentar colocar na escrita que a fala não está na escrita, tentar colocar as marcas que a gente está acostumado na fala para a gente conseguir compreender o texto. Certo? Então, o texto é uma notícia, né? Congresso debate escolas e famílias com o sociólogo Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza. O evento online gratuito ocorre nesse sábado, dia 22. A ideia é aproximar gestores, professores, familiares e alunos. A Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP, promove nesse sábado 22 um congresso para debater família e escolas. O objetivo é trocar experiência e aproximar gestores escolares, professores, pais e mães de estudantes de todo o país. Os sociólogos Simon Schwartzman e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento. Será online e gratuito. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site Congresso FENEP. A programação começa às 18 horas e segue até às 18 horas. Entre as palestras aos debates Como Educar em Tempos de Adversidade, com a psicanalista e escritora Sandra Niskmer-Flanzer, Aprendizagem em Tempos de Pandemia, entre o Possível e o Ideal, com o doutor em Educação Paulo Tomazinho. Maurício de Souza falará sobre as histórias em quadrinhos, incentivo ao hábito de leitura, e Simon Schwartzman sobre o novo ensino médio, que é o que muda, o que tem de diferente. Então, esse é o texto.
Primeira pergunta da semana, né? A notícia divulga um evento online gratuito que tem como tema educação. Qual a sua opinião sobre esse fato? Essa resposta aqui ela é pessoal, então você vai achar o que você acha da Associação das Escolas Particulares aí, fazer esse evento para debater com a família, com os professores, com os alunos, né, com os pais, mães, etc. A educação, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, certo? Com muito ensino híbrido, ensino online, etc. Então, a gente colocou aqui uma possível resposta, né? Mas vocês vão colocar, né? Isso aqui a gente começou a fazer na escola, ontem a internet caiu, isso aqui a gente conseguiu fazer. Aí caiu tudo, vocês não conseguimos conectar novamente. Né? Então é interessante haver um evento online gratuito sobre educação, principalmente em tempos de pandemia, em que precisamos, como sociedade, refletir conjuntamente sobre esse tema para conseguirmos visualizar propostas e soluções que ajudem no desenvolvimento educacional. Então, essa é uma possibilidade, você não é obrigado a fazer, tá? Se colocar desse jeito, é sua opinião, né? Mas aqui para não ficar em branco, certo? A gente colocou essa possibilidade de resposta aqui. A questão 2 da semana 6, aí ela vai explorar a questão da vírgula. No interior da oração, emprega-se a vírgula para separar, numa enumeração, os termos com a mesma função sintática, para isolar determinados elementos, como aposto, vocativo, termos repetidos, adjunto adverbial, deslocado de sua posição habitual, para separar nomes de lugar em datas e endereços, para indicar supressão do verbo, para separar palavras ou expressões explicativas. Repara nessa frase aqui, ó, no interior da oração. Então, nas semanas anteriores, nós vimos que aqui é uma oração. Só para lembrar que uma oração, né? Uma oração é uma frase da língua portuguesa que tem um verbo. Então, por exemplo, o menino saiu mais cedo da aula. Isso aqui é uma oração porque é uma frase, tem um verbo, então é uma oração, certo? Nós já vimos isso quando a gente estudou sujeito e predicado. Qual o sujeito dessa oração? Você pergunta quem, para o verbo, ou que, né? Quem saiu ou o que saiu? Quem saiu? Resposta, o menino. Então, eu achei o sujeito. O restante da frase é o predicado, que foi declarado sobre o sujeito. Vamos colocar em azul. Só que aí a gente estudou oração simples. Só que a oração, ela pode ser... podemos colocar ideias entre ela e onde vai aparecer vírgula. Se eu colocasse, por exemplo, assim, ó, o menino que estuda no nono B saiu mais cedo da aula. Então, se eu fosse colocar uma explicação a mais sobre esse menino, por exemplo, eu teria que colocar entre vírgula, certo? Se eu quisesse colocar outra coisa aqui, por exemplo, um adjunto adverbial deslocado, eu vou colocar assim, ontem, vírgula, o menino que estuda no nono B saiu mais cedo da aula. Então, a oração principal é o menino saiu mais cedo da aula, mas aqui eu já coloquei um adjunto adverbial de tempo antes. Se fosse no final aqui, eu não teria vírgula, mas quando eu coloco no começo da frase o adjunto adverbial, aí eu já preciso colocar vírgula. Se fosse assim, ó, o menino que estuda no nono B saiu mais cedo da aula ontem, aí não precisaria de vírgula. Mas se eu antecipo aqui o adjunto adverbial, é vírgula. Então, a pergunta do PET então está dizendo isso. Na oração, no interior da oração, emprega-se a vírgula para separar o quê? Então, tem muitas coisas que podem ser separadas através de vírgula no interior da oração. Numa enumeração, os termos com a mesma função sintática. Então, vamos ver um exemplo. Como que a gente separa termos com a mesma função sintática numa oração? Esse exemplo aqui, ó. O gato comeu a ração. Se fosse sujeito dessa oração, o gato. Que ele comeu a ração. Mas eu quero colocar mais coisas que ele comeu. Então, eu vou colocar o gato comeu a ração, o biscoito, o peixe e o bolo. Se eu não colocasse vírgula, ficava assim. Ó. O gato comeu a ração, o biscoito, o peixe e o bolo. Mas como esses termos têm a mesma função sintática, eles são complementos do verbo, objeto direto, eu tenho que separar por vírgula aqui. Só a última que eu coloco o i,
Conjunção E, aí para fechar a série da numeração não tem vírgula, mas as outras, se eu colocasse 20 coisas que ele comeu aqui, eu teria que colocar 20 coisas entre vírgula e só o último com I. Então, esse aqui é um termo com mesma função sintática, certo? Outro exemplo, outra questão que está na pergunta aqui, ó. Na pergunta 2. Para isolar determinados elementos, como aposto, vocativo, termos repetidos. Então, por exemplo, separou aqui, ó. Se fosse um vocativo. Vocativo é quando eu chamo alguém para saber se estão participando, para interagir, né? Luiz e André, estão me ouvindo? Poderia colocar Maria, chamando a Maria, né? Arrume sua cama. Certo? A mãe falando para Maria. Maria, arrume sua cama. Então, essa parte aqui, Maria é o vocativo, então eu quero isolar o vocativo. Se eu estou chamando alguém, um vocativo, eu tenho que isolar. Ah, se fosse um aposto, também eu vou isolar o aposto. Por exemplo, aqui, Odelmo está em seu segundo mandato. Aposto é uma explicação que eu coloco do lado de uma outra palavra. Então, todo mundo sabe que o Odelmo é o prefeito de Berlândia, mas eu quero fazer um aposto, eu quero fazer essa explicação a mais aqui. Sobre ele, eu coloco Odelmo, um aposto junto à palavra Odelmo, entre vírgula, está em seu segundo mandato. Quando for termos repetidos, aqui, ó, por exemplo, salve, salve, minha gente. Eu não posso colocar salve, salve, minha gente, sem vírgula. Termo repetido, salve. Certo? Eu marquei por vírgula. Então, é isso que está sendo dito aqui. Então, a vírgula ocorre no interior da oração, com termos da mesma função sintática, para separar elementos como aposto, vocativo, termos repetidos, adjunta de adjunta adverbial deslocado de sua posição habitual. Então, no caso aqui, ó, nós já vimos aqui, ó, o ontem, que é no final aqui, ó. Ontem. Se fosse aqui no final, geralmente o advérbio de tempo é no final da frase, mas se eu colocar no início, está deslocado. Eu desloquei, eu tenho que colocar a vírgula depois, certo? Sairei nesta manhã. Partirei nesta manhã. Se eu quiser inverter nesta manhã, partirei. Aí você tem que colocar a vírgula. Eu antecipei o advérbio de tempo. Não precisa ser só tempo, não. Pode ser advérbio de tempo, de modo, de dúvida. Nós já estudamos isso, tá? Os advérbios em aulas anteriores aí. Outra questão que tem aqui na questão, para separar nomes de lugar em datas e endereços, né? Aqui um exemplo que a gente pegou da escola aqui, ó. Rua da Secretária, 384, endereço, na Rua da Secretária, a rua, 384, Planalto, né? O número, o bairro, separei por Vigo, Berlândia, cidade, né? E o CEP, certo? Data também você pode separar, né? Estava tal, no dia tal. Cheguei em Brasília, vírgula, no dia 15/8, vírgula, certo? Coloca a data entre vírgula. Para indicar a supressão do verbo, ou seja, uma frase em que você já tem um verbo anterior e você quer fazer o segundo verbo ficar elíptico. Então, por exemplo, aqui, ó. Já separou o exemplo aqui, cadê? Separei um exemplo aqui, ó. Corri muito para chegar a tempo. Qual o verbo aqui? Corri. Vou sublinhar aqui. Corri. Aí eu quero colocar Maria também. Maria, vírgula, também. Aqui está suprimindo o verbo. Que pelo contexto eu já sei que eu corri muito a tempo. Que Maria também. Maria fez o quê? Maria correu também. Então eu não quero colocar o verbo, eu coloco. Ao invés de colocar Maria correu também, eu coloco Maria, vírgula. Também. Então esse vírgula aqui é equivalente ao verbo. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Que a vírgula serve na oração para indicar a supressão do verbo. Eu tirei o verbo, suprimi. O contexto dá conta de saber que o verbo é correr. Para separar palavras ou expressões explicativas. Aquele caso aqui, ó. Eu fiz para vocês. O menino, expressão explicativa, que estuda no nono B, certo?
o menino que estuda no nono B. Isso aqui, na verdade, nós vamos ver depois. Essa aqui é uma oração adjetiva explicativa. Isso mais lá no ensino médio vocês vão ver. Que aqui, ó, o menino saiu mais cedo. Aqui tem outro verbo, só que esse outro verbo aqui é de outra oração. Essa oração aqui está intercalada nessa oração de que o menino saiu mais cedo da aula. Então tem que se colocar entre vírgula, porque ela é uma expressão explicativa. Certo? Beleza? Então, como vocês não estão aqui me ouvindo, eu vou perguntando assim, vocês não podem responder. Quando a gente está no presencial, a gente pode repetir, né? Presencial não, quando a gente está online no Google Meet, eu pergunto, vocês colocam as dúvidas, a gente explica de novo, aqui não temos essa opção. Mas sigamos. Aí vem a pergunta número 2, a letra A. Primeira pergunta, explique o uso das vírgulas no seguinte período. O objetivo é trocar experiências e aproximar gestores escolares, professores, pais e mães de estudantes de todo o país. Então, olha aqui, ó. O objetivo é trocar experiências. Sujeito, os verbos tem nessa frase aqui, é trocar e aproximar. Tem essa frase aqui tem dois verbos, porque é maior, né? São um período que tem dois verbos. Eu perguntar assim: o objetivo é trocar experiências e aproximar gestores. Então, o que é trocar experiência? O objetivo é o quê? Trocar experiência e o que mais? O objetivo é aproximar gestores. Então, o sujeito de aproximar aqui é o objetivo. Aproximar quem? Gestores escolares, que aqui é o predicado desse objetivo, aqui, que foi declarado sobre o objetivo. Aproximar gestores escolares, professores, pais e mães de estudantes de todo o país. Repare que essa sequência de palavras que vem depois de aproximar tem o mesmo valor. Eles estão complementando o verbo aproximar. Então, aproximar quem? Gestores escolares, quem mais? Professores, quem mais? Pais e quem mais? Mães de estudantes. Semelhante a essa frase que a gente viu aqui, ó. O gato comeu a ração, o biscoito, o peixe e o bolo. Então, é para separar elementos da mesma função sintática. São os complementos do verbo aqui, ó, certo? Então, para isso foi usado. Separar termos de oração com a mesma função sintática. Beleza? Printem aí a resposta. Eu pauso o vídeo aí para vocês não terem dúvida. Na letra B, a expressão entre palestras está separada da oração seguinte por meio de vírgula. Por quê? Né? Vamos ver onde aparece aqui no texto, essa expressão entre palestras, está aqui, ó. A programação começa às 8 horas e segue até às 18. Entre as palestras há os debates. Aqui, na verdade, ó, isso aqui é uma adjunta aos debates quais? Como educar em tempos de adversidade. Entre as palestras significa entre um intervalo de um e outro, ou seja, a ideia temporal aqui, né? Não podemos falar que é de lugar, porque aqui é um tempo. Não é que vai ficar entre uma sala e outra, é o período entre o tempo. Acabou uma palestra, começa os debates. Acabou outra palestra, começa outro debate. Então, entre as palestras, há os debates. Se eu colocar essa frase assim, ó, no texto, assim, deixa eu copiar aqui e jogar lá embaixo. Se eu colocasse assim, há debates entre as palestras, não teria vírgula. Geralmente, o advérbio de tempo vem depois aqui do complemento do verbo. Mas como eu antecipei o adjunto adverbial de tempo, aí ele vai ter, está deslocado. Então, eu coloquei no início, aí ele vai ter a vírgula, certo? Entre as palestras aos debates. Semelhante a esse caso aqui, a gente viu. Ontem o menino que estuda no nono B saiu mais cedo da aula. Eu antecipei o adjunto adverbial de tempo para o início da frase, desloquei. Então, a resposta dessa questão aqui é que a vírgula foi usada porque se trata de um adjunto adverbial deslocado de sua posição habitual. Sempre que eu tirar o adjunto adverbial lá do lugar mais comum dele e colocar ele fora de ordem na frase, eu posso fazer isso, desde que eu coloque a vírgula para separá-lo. Se for no início da frase, só coloca uma vírgula. Se você colocar ele num lugar bem diferente, você tem que colocar entre duas vírgulas. Releia o trecho. O sociólogo Simon Schwarzman e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento, que será online e gratuito. Porque a oração que será online e gratuito está separada por vírgula. Então, aqui, ó. Sociólogo
Maurício de Souza estão confirmados. Quem estão confirmados? O sociólogo e o Maurício de Souza para o evento. Aí eu quero fazer uma explicação a mais para o evento. Aqui acabaria essa primeira oração. Eu quero ainda colocar uma outra explicação para explicar esse evento aqui. Eu não contentei só com uma oração. Quero colocar mais uma aqui. Então, a Bíblia foi usada nesse caso para separar a primeira oração da oração explicativa. Nesse caso, para separar a primeira oração da outra segunda oração, que é uma expressão explicativa. Certo? Está explicando o que é, que tipo que será o evento, será online gratuito, certo? Semelhante àquele caso aqui, o menino que estuda no nono B. Coloquei entre vírgulas. Se eu colocasse fosse em outro caso, também teria colocado, né? Saiu mais cedo ontem da aula que o menino, vírgula, que estuda no nono B. Seria o mesmo estilo que está colocado aqui, certo? Se eu expliquei o que é o menino, aqui eu expliquei qual é o evento. Então, trata-se de uma expressão explicativa, por isso tem a vírgula, tá? Então, tem essa explicação de algo, sempre, geralmente, vem a vírgula, tá? Nos dois últimos parágrafos, observamos a ocorrência das aspas. Por que elas são utilizadas? Nós sabemos que as aspas, né, aquele sinalzinho, ele serve para muita coisa. Serve para colocar, demarcar discurso direto, nós já vimos isso, né? Maria disse: estou preocupada. Aqui para demarcar a fala da Maria, certo? Geralmente notícia usa muito isso. Ao invés de usar dois pontos de travessão, eu posso usar também as aspas. Posso usar para poder demarcar ironia, posso usar para demarcar um título de uma obra, de um texto, de um filme, etc. Né? Geralmente, usa-se muito para fazer uma citação eu estou escrevendo um texto, quero citar outro autor, no meu texto eu coloco entre aspas a fala do outro. Sempre que eu quero demarcar que a fala é de outra pessoa, a gente usa as aspas, em várias situações. Nesse caso aqui, ó, por que foi usada as aspas nos dois últimos parágrafos? Quais são os dois últimos parágrafos? Esses dois aqui. Repare que eu coloquei em azul aqui já para adiantar, ó. Esses textos estão entre aspas. Ó. Como educar em tempos de uma diversidade, aprendizagem em tempos de pandemia entre o possível e o ideal, as histórias em quadrinhos incentivam ao hábito de leitura, novo ensino médio, que é o que muda, o que tem de diferente. Então, para que serviu aqui? Para demarcar o nome das palestras que serão dadas e dos debates, certo? Para isso foi usada as aspas. As aspas serviram para demarcar o nome das palestras que serão discutidas no evento online, ou debatidas no evento online, certo? É o nome dos eventos, tá? O título que é porque da palestra que vai ser feita. Na quarta, observe no texto as duas ocorrências que é o emprego de dois pontos, justifique cada um deles, né? Então, os dois pontos, geralmente, eles, como eu disse aqui, ou para introduzir, posso usar para citar a fala de alguém, que a Maria diz, estou preocupada, né? Para começar uma enumeração, eu coloco dois pontos, né? Comprei, ontem saí e comprei muita coisa, dois pontos, arroz, feijão, batata, etc. Macarrão, carne, ovos, tá? Então, geralmente, usa-se para citar depois ou a fala de alguém ou fazer uma enumeração. Vamos ver aqui, no texto, tentar explicar o uso dos dois pontos que ocorreu em dois lugares aqui. Ó. Vamos ver, o primeiro caso foi aqui. Ó. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site. Dois pontos, coloca o nome do site. Então, qual o objetivo aqui desses dois pontos? Citar o nome do site, só isso. No site, qual site? Dois pontos, coloca o site. Certo? Então, o primeiro caso, para citar o nome do site sugerido. No segundo caso aqui, ó, onde estão os dois pontos novamente. Vamos procurar aqui. Cadê? Está no final.
programação. Aqui, ó. A programação começa às 8 horas e segue até às 18. Ponto. Entre as palestras, há os debates. Ó, entre as palestras, há os debates. 2 pontos. Aí eu vou explicar quais são esses debates. Então, eu vou fazer uma enumeração de quais serão os debates. Não é só um. Primeiro vem até aqui, ó, como educar em tempos de adversidade, com a psicanalista e tal. Segundo debate, aprendizagem em tempos de pandemia, com o doutor Tomazinho. Então, eu estou aqui enumerando, para fazer uma enumeração de quais são os debates, tá? Então, no segundo caso, para fazer uma enumeração de quais debates serão feitos no evento. Então, questão 4, isso daqui, ó, é a resposta. Enumerar quais são os debates. Eu acho que é tranquilo a questão dos 2 pontos. Então, é geralmente para enumerar ou citar alguma coisa, tá? Ou para iniciar a fala de alguém, que é usar os 2 pontos. Explique o uso do ponto de interrogação no texto. Interrogação, geralmente, para fazer uma pergunta, para levantar uma curiosidade, né? Mas nós temos que analisar o contexto. Nesse caso aqui, ó, como educar em tempos de adversidade? Tem uma interrogação. Por que esse título dessa palestra tem uma pergunta? Aqui, ó, novo ensino médio. O que é? O que muda? O que tem de diferente? Por que tem perguntas aqui? Ele não está perguntando diretamente para nós, né, para a gente dar uma resposta, mas está sugerindo que essas perguntas serão respondidas através do debate, certo? Se fosse feito só como uma afirmação, vamos pegar esse título aqui, se eu não colocasse, vocês veem como ele ficaria mais fraco se eu não colocasse o ponto de interrogação. O que é, o que muda, vou colocar só vírgula, por exemplo. O ensino médio, o que é, o que muda, que tem de diferente. Aqui, cara, a pessoa poderia interessar também o que é, o que muda, que tem de diferente. Só que aqui eu não fiz a pergunta. Ao não fazer a pergunta, eu não estou fazendo o leitor pensar sobre. Então, quando você faz a pergunta, o que é, o que muda, o que tem de diferente, você fica curioso. Isso deve ser respondido, essas perguntas lá na palestra, vou assistir. Certo? É como se eu fizesse você, com a interrogação, fizesse você a perguntar junto. Então, o sinal de interrogação foi usado para despertar a curiosidade do leitor, sugerindo que essas perguntas serão respondidas no decorrer do evento. Então, analisando aí por que é o sinal de interrogação. Se for só um personagem perguntando, Maria, você vai comigo ao shopping? Ela fala sim ou não, aí sim, só para fazer uma pergunta direta ao personagem. Mas nesse caso aqui, não. É para despertar a curiosidade, né? Para que as pessoas queiram assistir ao evento. Por fim, nós temos aqui a questão 6, na semana 6 do PET 3, que é, considere os períodos 1, 2 e 3 pontuados de 2 maneiras diferentes. Então, o primeiro caso aqui, os espectadores saíram, logo o espetáculo foi um fracasso. Segundo, os espectadores saíram logo, o espetáculo foi um fracasso. Só pela entonação, dá para perceber que não tem o mesmo sentido, né? De repente, perceberam que estavam brigando à toa. De repente, perceberam que estavam brigando à toa. Aqui está muito parecido. Os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. Os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. O que acontece aqui? Qual que é a pergunta? Com a alteração da pontuação, não houve mudança de sentido somente em. Então, só uma aqui que não... Só uma alternativa dessas aqui, ó, que não mudou o sentido. Foi a 1, foi a 1 e a 3, foi a 2, foi a 2 e a 3. Vamos analisar. Os espectadores saíram, logo o espetáculo foi um fracasso. Isso aqui, ó, esse logo, nesse caso aqui, ó, ele poderia ser colocado no lugar dele, nós já vimos isso aqui. Portanto, os espectadores saíram. Portanto, o espetáculo foi um fracasso. Esse logo tem a mesma função do portanto, ele é uma conjunção conclusiva. Agora aqui, os espectadores saíram logo. Aqui já é tempo, eles saíram, né? O espetáculo, os espectadores saíram logo, o espetáculo foi um fracasso. Se eles saíram logo, né, o tempo e o modo de sair foi rápido, quer dizer, não gostaram. Aqui já não é conclusão. A primeira eu tiro a conclusão, os espectadores saíram. Se eles saíram com a conclusão que eu tiro, que o espetáculo foi um fracasso. Aqui, os espectadores saíram rápido.
O espetáculo foi um fracasso. Então, aqui eu já dou a ideia, outra ideia, que eu dou a ideia mais da forma como eles saíram. Certo? O logo destaca a forma como eles saíram. Aqui, o logo tira uma conclusão do porquê que eles saíram. Então, o sentido não é o mesmo. Não vou poder marcar um. Eu já elimino aqui a 1, a letra A e a letra B. Que a 1 muda o sentido. Eu tenho que ver que não houve mudança de sentido. Vamos ver a 2 agora. De repente perceberam que estavam brigando à toa. Não tem vírgula aqui no de repente, agora aqui tem. De repente perceberam que estavam brigando à toa. Aqui, ó, o sentido é o mesmo. Não faz diferença. A questão é que essa aqui é uma fala mais informal, ele não separou a adjunta adverbial de tempo deslocado aqui. E aqui ele colocou a vírgula para separar o de repente. Mas não mudou. Essencialmente não mudou o sentido, certo? Então, só uma questão de formalidade mesmo, colocar a demarcação com a vírgula, e de repente eu não colocar nessa expressão de tempo. Na 3, os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. Então, o que aconteceu com os doces? Quem foram postos na lixeira? Os doces, é o sujeito aí. Quem foram postos na lixeira? Os doces, todos os doces? Não, os doces visivelmente deteriorados. Está bem claro, não tem vírgula nenhum. Os doces visivelmente deteriorados. Então, dá para imaginar que os que não estavam visivelmente deteriorados, talvez não tenham sido postos, só foram postos esses. Isso aqui está bem, ó. A definição começa aqui. Os doces visivelmente deteriorados. Todo esse sujeito aqui foi posto na lixeira. Agora vamos ver o de baixo aqui. Os doces, vírgula, visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. Quem foram postos na lixeira? Os doces. Só os deteriorados que foram colocados na lixeira? Não, aqui esse aqui é uma explicação a mais para os doces. Os doces que estavam visivelmente deteriorados, provavelmente todos, foram postos na lixeira. Então, nesse aqui só vai para a lixeira os doces que estão estragados. Aqui vão todos, porque todos estão estragados. Aqui essa explicação. Se eu nem colocasse que os doces foram postos na lixeira, pronto. Mas eu quis só explicar. Quando eu coloco a vírgula para explicar por que eles foram postos na lixeira, eu expliquei só por que eles foram postos na lixeira. Aqui não. Aqui eu restringi os doces que foram postos na lixeira. Só os visivelmente deteriorados, por isso que não tem a vírgula, tá? Então, a vírgula faz muita diferença, tá? Depois eu vou gravar uma aula sobre atividades complementares, nós vamos ver um texto 100 anos de vírgula. Mas, por enquanto, hoje é só para o vídeo não ficar muito longo. Desculpem aí por não conseguir fazer a aula ao vivo lá na escola, mas é um motivo que não depende de mim, né? Eu tenho que cumprir meu horário lá na escola, não permite que a gente fique aqui na casa com a internet melhor, e lá eu não estou conseguindo. Dúvidas, vocês podem me chamar aí no chat, no Google Sala de Aula, e eu vou explicando alguma coisa, pelo menos através da escrita com vocês, ou de áudio, tá? Aí à tarde eu estou na escola. Beleza? É isso, um abraço, espero que tenham gostado da aula. Sai aqui. Interromper a gravação.